Olá, tudo bem? Boa noite. Estou entrando aqui para falar um pouquinho sobre o Refis. Eu tinha combinado com alguns alunos que hoje eu faria uma pequena revisão, tanto da graduação quanto da pós, mas surgiu um fato novo, extraordinário aí, que seria, que ficaria na verdade para a próxima semana, mas saiu ontem um novo Refis, né? Então eu vou fazer aqui um apanhado do histórico, o que aconteceu e por que que o governo teve que editar um novo programa especial de regularização tributária, né? Ok? Então vou ver se o pessoal começa a entrar aqui. Eu marquei 9h30, né? São 9h40, já tem uns 10 minutinhos. Vamos ver se o pessoal entra. Bom, eu vou colocando a legislação aqui do lado. Coloquei uma medida provisória. Agora eu vou colocar a anterior. E aqui eu vou botar o decreto legislativo. Não sei se vai entrar aqui como decreto. Ah, não entrou. Bom, mas vamos lá. Então, qual o histórico da situação? Diante da crise econômica que passa o Brasil, muitas empresas sem condições de quitar o crédito tributário que se encontra pendente, né, muitas empresas fechando, o governo editou então a medida provisória que previa o famoso Refis. Claro que com outro nome, né, um programa de regularização tributária, na medida provisória 766. Essa medida provisória previa basicamente que o contribuinte poderia aderir até 31 de maio de 2017, né, até ontem, num programa de parcelamento das suas dívidas tributárias e não tributárias, tá? Existentes até 30 de novembro de 2016. Ok? Esse era o planejamento que as pessoas poderiam fazer para quitar seus tributos, as suas pendências tributárias existentes até 30 de novembro de 2016. Mas o que acontece? Esse parcelamento especial que foi criado pelo governo através da medida provisória 766, ele não foi como os outros planos de planejamento ou os outros programas de parcelamento especial, tá? Os chamados comumente de refis. Tá? Eu continuo chamando de refis, mas na verdade não é refis, né? O governo alterou o nome e o nome correto dado pela medida provisória é PRT, né? PRT, tá? Programa de Regularização Tributária. Pois bem, no refis, geralmente, e geralmente mesmo, porque foram mais de 15 refis. Tá? Durante de 99 até hoje foram os 15. Tá? Eu tenho uma apresentação que eu comento um pouquinho sobre isso. Mas sempre se deu alguma benesse, uma anistia, geralmente, ou uma redução parcial, né? Uma anistia parcial com redução de juros, tá? Até com remissões, né? Perdão de dívida abaixo de 10 mil reais, era muito comum. Né? Se você por acaso tem uma dívida ou tinha uma dívida anteriormente, até 10 mil reais, o governo, em alguns parcelamentos especiais que ele criou, ele possibilitou o perdão dessa dívida. Tá? Pois bem, então o refis sempre foi muito esperado por aquele contribuinte que devia tributo, porque ele, na verdade, eu vou falar aqui grosso modo, né, de forma assim genérica, ele geralmente ele conseguia pagar a sua dívida tributária, se fosse pagar à vista, né, com 50% de desconto sobre o total. Então o sujeito devia 1 milhão e quando vinha o refis, né, em vez de pagar 1 milhão ou parcelar esse 1 milhão, se ele tivesse com dinheiro em caixa, ele aderia ao programa Refis e quitava a sua dívida pagando 500 mil reais. Então era mais ou menos isso, não exatamente 50%, mas nos últimos que eu acompanhei, basicamente isso. E se ele quisesse parcelar, ele também teria abatimento proporcional ao número de parcelas. Né? Quanto maior o número de parcela, menor o
Tá ok? Então, o refis sempre foi feito dessa forma durante os últimos 17 anos. O refis vinha dessa forma com algumas diferenças, às vezes pedindo alguma garantia, às vezes pedindo uma parcela de entrada. Então, o refis nada mais é do que um programa especial de parcelamento, que visava regularizar a situação dos contribuintes que estavam inadimplentes dentro de determinado lapso temporal. Então isso ocorreu nesses 17 anos aí 15 vezes, basicamente. Sem contar aqui os parcelamentos especiais criados para empresas públicas, quer dizer, segmentados para outras áreas, né? Inclusive entes públicos, como criar agora para os estados, né? Estados e municípios. Então eles têm um refis agora vigente aí para eles, mas aqui eu estou me reportando só o refis para aqueles contribuintes em geral, né? Que não são pertencentes a entes públicos ou autarquias e tudo mais. Bom, o que aconteceu nesse novo refis? Qual é a mudança? Por que o refis da medida provisória 766, né, que acabou ontem, que ele tinha diferente dos outros? Na verdade, o governo fez uma proposta, tendo em vista a necessidade de arrecadação. Ele fez uma proposta onde ele só permitia que o contribuinte alargasse o número de parcelas, né, aumentasse o número de parcelas ordinárias. Então, só para todo mundo entender, hoje, se você tem uma dívida federal, de tributo federal, em regra, tá, você sempre pode parcelar. Só que o máximo de parcelas são 60, tá ok? Então, a gente chama isso de parcelamento ordinário, tá? Então, a qualquer momento você pode entrar no site da Receita e você pode parcelar suas dívidas de tributos federais, tá? Mas no máximo 60 meses, né? Ou 60 parcelas. Acrescido de juros, né? Selic, com todas as multas da Receita Federal, por exemplo, elas podem chegar a 225%. Tá? E você, em regra, não tem abatimento só em casos específicos aí de antecipação logo após a decisão definitiva administrativa, né? Ou logo após uma autuação, você tem um prazo ali de 30 dias que você pode aderir ao pagamento ou parcelamento com algum desconto. Ok? Mas esse é o parcelamento ordinário que todo contribuinte que deve para a Receita Federal ou para a Procuradoria da Fazenda, quer dizer, uma etapa posterior ao esgotamento da fase administrativa, da primeira parte dentro da Receita Federal, o seu processo, sua dívida vai ser inscrita em dívida ativa, e aí quem passa a administrar a sua dívida é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Aqui eu estou me reportando só à esfera federal, mas o procedimento é muito parecido nos estados, no Distrito Federal e nos municípios. Ok? Bom, então esse é o parcelamento ordinário que todo mundo pode fazer. E o que é o refis? É um parcelamento alongado com desconto. Só que, como o governo precisou, né, elaborar um orçamento mais equilibrado e até buscando novas receitas ou diminuindo as despesas, ele previu, na medida provisória 766, o estabelecimento apenas da postergação do pagamento, quer dizer, ampliando o número de parcelas de 60 para 120. E possibilitando uma coisa que é interessante, principalmente para quem faz sua tributação, né, apuração dos seus tributos através do lucro real, possibilitando que empresas tributadas no lucro real pudessem compensar os prejuízos, tá, auferidos aí no longo do exercício. Então era vantajoso, né, evidentemente, porque você, se fosse uma empresa de grande porte, vamos dizer assim, no lucro real, você teria a opção de quitar a sua dívida ou dar a entrada com uma compensação de prejuízo. Tá? Foi a única benesse assim específica dessa medida provisória, além de parcelar em vez de 60 em 120 vezes. Tá ok? Então, essa foi a proposta do governo inicial. Essa medida provisória tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, né, para ser transformada em lei, convertida em lei, e o prazo é de 120 dias, 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias. Pois bem, a medida provisória chegou com esse perfil, com esses artigos, né, sem
outras benesses, sem copiar as regras dos refis anteriores, né? Mas essas regras, vamos dizer assim, com poucas benesses para o contribuinte. Pois bem, os congressistas, então, começaram a votar essa medida provisória nas comissões, né? Como vocês sabem, isso passa por comissões especiais. E essas comissões começaram a fazer relatório e os parlamentares começaram a fazer emendas, né? Anteprojetos e, de certa forma, incluíram uma série de benesses que, na visão do governo, iria afetar a sua arrecadação. Porque, por exemplo, os parlamentares previram abatimento dos juros e multa, previram, em vez de 120, 240 parcelas. Tá? Então, os deputados eles começaram a inserir na medida provisória, no texto original, uma série de benesses ao contribuinte, que era um pleito, tá? Na verdade, eu não digo aqui benesse no sentido pejorativo, né? Na verdade, é um pleito dos empresários que haja abatimento, porque se torna não muito interessante você simplesmente parcelar a dívida em número de parcela dobrada, né? O ideal mesmo é que se tivesse aí um tipo de abatimento, mesmo que se fosse menor, mas pelo menos algum abatimento para atrair o maior número de devedores possível. Pois bem, o Congresso então inseriu, ou pelo menos sinalizou para o governo federal que iria transmutar a medida provisória de um PRT, né, que não era muito vantajoso, para um verdadeiro refis, né, uma nova edição de um refis aí com bastante desconto para o contribuinte que pagasse à vista ou parceladamente, né, e aumentando a possibilidade da compensação com prejuízo. Diante disso, o governo, através dessa questão política, isso é público, tá, pessoal, começou, de certa forma, a não querer, né, que essa medida provisória fosse aprovada. Tá? E aí parece que foi feito um acordo para não se aprovar a medida provisória 766 com todas as modificações que os congressistas fizeram, deixar transcorrer o prazo dos 120 dias, porque transcorrendo o prazo de 120 dias, a medida provisória perde seus efeitos. Tá? Isso aconteceu, na verdade vai acontecer hoje, né, ou amanhã, ela perde os efeitos, né? Então ela não vale mais, e o governo tem a possibilidade de encaminhar uma outra medida provisória, com um texto muito parecido, que é a 783. Então foi isso mesmo que você entendeu, né? O governo mandou a medida provisória, o Congresso começou a fazer algumas alterações, né, ou propostas de alterações dentro do parlamento, que é a função dele, que beneficiaria o contribuinte devedor. Tá? Aqui eu não estou entrando no mérito se isso é bom ou ruim, né? Quero só contar o fato. E o governo, então, usou aí a sua maioria para impedir que isso ocorresse, né? Segurou ao máximo aí a votação da medida provisória, a conversão da medida provisória. Ela perde a sua, então, vigência, né? Ela deixa de existir, porque não obedeceu ao prazo de 120 dias, né? Não foi convertido em lei em 120 dias, e o governo faz o que? Edita, né, uma nova medida provisória, a 783. Tá? Primeira polêmica aí. Aí eu, em vez de falar agora especificamente da 783, eu quero só fazer um comentário. O parágrafo 10, tá, do artigo 62 da Constituição, ele é bem claro. Dentro da mesma sessão legislativa, quer dizer, você tem lá o Congresso fica no primeiro semestre, depois tem um recesso e volta no segundo semestre. Então isso é sessão legislativa, né? Então, dentro de uma primeira sessão, que foi o caso da primeira sessão legislativa, que é esse semestre, se uma medida provisória é rejeitada ou o seu prazo não é obedecido, ela não é convertida em lei dentro do prazo de 120 dias, ela não pode ser reeditada. O texto dela não pode ser reeditado na mesma sessão. Né? Ela só poderia ser encaminhada novamente pelo governo depois. Mas veja que curioso, né? O governo já mandou para o Congresso, tá? Uma nova medida provisória. E aí fica aquela questão, né? Os amigos que lidam com o constitucional mais do que eu
tem aí bastante assunto, né? Será que pode? Né? É claro que a tese do governo, como ele já fez isso N vezes, não só esse governo, né? Todos os governos sempre editam e reeditam a medida provisória, embora o artigo 62, parágrafo 10 ali deixe bem claro que não pode, né? É inconstitucional a reedição de medida provisória dentro da mesma sessão legislativa com o mesmo texto. O que os governos sempre fazem? Alteram um pouco o texto. Então foi isso que foi feito com a medida provisória 783. Então a medida provisória 783 ela alterou um pouco o texto. Tá? Basicamente é o mesmo parcelamento, só que agora se deu uma benesse para quem tem dívidas até 15 milhões de reais consolidada, diminuindo um pouco o valor da entrada. Tá? E agora, o número de parcelas permaneceu o mesmo, a compensação com prejuízo continua a mesma coisa, só que agora, se você pagar à vista ou dentro de algumas parcelas, você tem o desconto de juros e multa. Tá? Então, de certa forma, o governo negociou, evidentemente, isso é público, né, com o Congresso, e falou, olha, tudo que vocês queriam colocar na medida provisória 766 é impossível. O governo precisa de dinheiro e não pode abrir mão de arrecadação. Então, vou fazer o seguinte, esquece a 766 e a gente entra em acordo aqui, eu mando uma nova medida provisória, colocando nessa medida provisória alguma das benesses que o Congresso gostaria de ver, né, de colocar na 766. Tá? Então, o resumo é esse. Qual o grande problema? É que eu, por exemplo, lá no escritório, eu tenho vários clientes que aderiram ao refis. Né? Eu dei o parecer, falei, não, aproveita, faz o refis, mesmo que não tenha desconto, é uma boa oportunidade, né, de você quitar suas dívidas com o maior número de parcelas, então aproveita, você sempre pode reaproveitar depois e tudo mais. Pois bem, e aí notem, olha o problema, tá, que vai surgir aí com certeza e me preocupa porque a Câmara já editou aí, pelo menos tem uma minuta de decreto legislativo quanto aos efeitos. Então eu vou explicar uma coisa. Quando a gente tem uma medida provisória que perde sua validade, que é o caso, a 766 não foi convertida, perdeu sua validade, a Constituição diz que o Parlamento, né, o Congresso Nacional, ele terá que especificar quais serão os efeitos para os fatos e negócios ou atos jurídicos praticados na vigência da medida provisória. Então veja, a gente tem uma medida provisória, a 766, que estabeleceu lá um prazo até 31 de maio para você aderir, e você teria lá um número de parcelas, poderia compensar prejuízo. Só que a medida provisória perdeu seus efeitos. E ela perde seus efeitos desde a data que ela foi publicada. Então, tudo que você fez na vigência da medida provisória não tem efeito jurídico. Né? Então, você pagou um DARF lá, um parcelamento, e esse DARF vai ficar lá como pagamento de um parcelamento normal, e não de um PRT. Né, da medida provisória 766. Como solucionar isso? A Constituição diz claramente, perdendo o efeito da medida provisória, o Congresso deve editar um decreto legislativo especificando os efeitos dos atos jurídicos praticados na sua vigência. E aí, pasmem, existe uma minuta de decreto, eu coloquei aqui para vocês no link, eu acho que é o terceiro link, tá? Que nessa minuta consta lá que os atos praticados na vigência do decreto não terão efeito. Né? É para esquecer tudo que você fez, não terá efeito. Né? E o contribuinte, então, que pagou, ele pagou uma dívida sem qualquer benefício, né? Nem do parcelamento vantajoso. Tá? O que me preocupa. Na verdade, eu penso que deveria se ter aí o efeito reconhecendo o parcelamento e autorizando que você aderisse ao parcelamento novo, né, que foi publicado ontem. Tá? Mas aí tem controvérsia, por quê? O parcelamento anterior, ele dizia que você abria mão, né, você renunciava ao seu direito de aderir a qualquer outro parcelamento futuro referente às dívidas do parcelamento que você fez.
Tá? Então, agora a gente tem que ver o que o Congresso vai fazer, ou não vai fazer nada, que é muito provável, tá? Mas pelo menos tem uma minuta de decreto lá, tá aí o link para vocês, né? E eu não sei qual vai ser o andamento disso, eles vão realmente aprovar esse decreto ou não. Mas me preocupa isso porque a situação jurídica de quem já aderiu fica um pouco confusa, né? Como explicar para um cliente estrangeiro, e eu tenho alguns lá no escritório, que simplesmente ele aderiu a alguma coisa que não existe mais? Né? Então, não, Leonardo, a que hora tem que pagar a parcela? Não, não, esquece parcela, não existe mais parcela. Aquele vencimento que você tinha que pagar todo mês, a parcela X, né, do seu programa de recuperação, de regularização tributária, não existe mais. É bem complicado, né? O que me parece o mais lógico, e aqui é quase um achismo, tá? É que o governo autoriza aí na regulamentação, é claro que a medida provisória ela tem que ser regulamentada, né? Por norma da Receita Federal e da Procuradoria, autorize que aquele que fez o parcelamento anterior possa aderir nesse parcelamento. Me parece que esse é o melhor caminho. Mas eu confesso que, tendo em vista, né, o que ocorreu, gato escaldado, tenho minhas dúvidas se o Congresso não vai novamente alterar esse parcelamento criado agora em 31 de maio. Tá? Porque quando foi editada a medida provisória 766, se dizia que ela não teria alteração. Era aquilo que o governo podia dar, né, de forma de parcelamento, e o Congresso não iria alterar. Pois bem, o Congresso foi lá e colocou um monte de benesse. E o governo foi, olha, então esquece isso aí, vamos chegar num acordo, eu vou editar uma nova medida provisória e isso aqui é o que eu posso dar de benefício. Mas será que o Congresso não vai alterar de novo, querendo dar outros benefícios, ampliar o prazo novamente, né, dar maiores descontos? É complicado, né, acreditar que isso não vai ocorrer. Tá? Mas eu continuo sugerindo aos meus clientes, na verdade, que façam a opção, né, pelo parcelamento de qualquer forma, até porque se houver alguma ilegalidade posterior à adesão, nós podemos questionar tanto administrativamente como judicialmente. Tá? E eu entendo que para aqueles clientes que, por exemplo, estão respondendo a processos criminais ou até mesmo execuções fiscais, né, que aderiram, eu já juntei várias adesões ao parcelamento anterior, né, que acabou ontem. E os juízes vêm suspendendo as execuções fiscais, né, eu venho suspendendo as ações criminais também com base nele. E, é claro, semana que vem eu vou correr ao fórum, né, em todas as varas que tem esses processos para debater com os juízes e verificar, né, que, pelo menos defender a tese, que o processo tem que continuar suspenso, né, que, embora a medida provisória tenha sido extinta, ela ainda continua produzindo efeitos, pelo menos até que venha um decreto legislativo dizendo que não terá mais efeito, o que eu acredito que não ocorra, embora exista aí a minuta do decreto legislativo dizendo que não terá efeito, né, o que me preocupa. Tá ok? Então o cenário é esse, tá? Eu botei o texto aqui para não ficar repetindo quais são as modalidades de parcelamento. Eu coloquei o texto aqui, é bem fácil de entender as modalidades de parcelamento. Tá? Na verdade, você tem parcelamento com compensação, com entrada à vista, com diminuição do valor da parcela em percentuais nos 3 primeiros anos. Tá? Então você tem ali algumas questões que eram praxe nos outros parcelamentos especiais, que na medida provisória 766 não entraram, mas entraram agora de forma mitigada na medida provisória 783. Tá? Então a medida provisória 783 está valendo a partir de agora. Né? Você vai poder aderir a esse novo parcelamento. Eu entendo que quem tinha aderido no parcelamento que foi extinto ontem poderá aderir e levar a sua dívida para esse novo parcelamento.
Contudo, isso é uma crença que eu tenho pela lógica, mas nós temos que aguardar, né? São várias coisas que a gente tem que aguardar. Primeira coisa é saber se a medida provisória não vai sofrer alteração e se ela vai ser convertida em lei, que eu não tenho certeza se isso vai ocorrer, né? Ninguém tem, eu acho. Bom, mesmo assim, a medida provisória já pode ser regulamentada. Então a gente tem que observar se a Receita Federal e a Procuradoria da Fazenda vão editar o ato conjunto, que geralmente é um ato conjunto, né, tanto da Receita como da Procuradoria, um ato só, onde ela regulamenta o tipo de formulário, os detalhes de como vai fazer a adesão, né? Porque tem que alterar o software, tá? Tem que alterar lá a tela do computador onde você entra para aderir, vai ter que alterar, porque agora tem abatimento, né? Então você tem ali algumas coisas que a Receita Federal vai ter que preparar o ambiente tecnológico para permitir que a adesão seja feita. Isso é uma coisa curiosa. Como a Receita Federal ela só fica sabendo como vai ser o parcelamento depois que sai a medida provisória, né? Então a medida provisória sai e a Receita Federal, os técnicos da Receita Federal têm que correr atrás, né, para bolarem um sistema, né? Então não é uma operação casada assim, né? A Receita Federal muitas das vezes não participa ativamente da elaboração da medida provisória. E gera esse descompasso, né? O legislador, então, nesse caso, o presidente da República edita uma norma e diz, o parcelamento é assim, assim, assado. A Receita olha para aquilo e fala, nossa, tem que preparar agora o software, né? Então a gente tem muito problema com isso no Brasil. E o engraçado é que nesses 17 anos sempre é a mesma coisa, né? Se edita a lei e depois a medida provisória, e a Receita Federal tem que correr atrás para elaborar um sistema, e aí acontecem erros, demoras, né, no procedimento de adesão, de consolidação, justamente porque a tecnologia aí não acompanhou o desejo do legislador. Tá? Então a gente está nesse passo. Eu quis entrar aqui para falar rapidinho sobre isso, porque é importante, é um assunto do momento. Tá? Então, para quem tem pessoas, né, conhece pessoas que têm dívida tributária, já avisa que, tributária federal, já pode avisar que existe um novo parcelamento aberto aí, e agora você vai poder parcelar com desconto, o que não tinha no PRT. Tá? Aí lembrando, mudou o nome de novo, né? Era PRT, agora é PERT, colocou um especial. Então, é um programa especial de regularização tributária. Né? E o curioso é que o nome já está errado. Por quê? Quando você fala no nome da lei, isso está na medida provisória, né? No nome da medida provisória, do programa, é um programa de regularização tributária, logo no primeiro artigo ele fala assim, você poderá parcelar os créditos tributários e não tributários. Então, não um programa de regularização de tributo, né, tributário apenas. Ele envolve também créditos não tributários. Então já começa mal, né? Então as duas medidas provisórias já começam mal, porque tecnicamente elas têm uma falha na denominação delas, né? Na minha visão, é claro. Porque elas são denominadas regularização tributária, mas na verdade você pode pagar as suas dívidas tributárias e não tributárias. Aquela multa que você tem, que o empresário tem, na verdade, né? É referente a uma CLT, por exemplo, né? Uma multa trabalhista, tá? Ele vai poder parcelar, tá ok? Na esfera federal. Tá? É claro que eu estou falando aqui empresário, porque a grande maioria, mas pessoa física e jurídica podem aderir a esse parcelamento. Então, se você conhece alguém que tem carteira assinada, né, é trabalhador e tem dívida do imposto de renda, por exemplo, que é muito comum, ele vai poder fazer a adesão a esse parcelamento. Lembrando que ainda falta regulamentação e que há risco desse parcelamento ser extinto também, quer dizer, do Congresso não aprovar em 120 dias. Olha, eu acreditava que a 766 seria convertida do jeito que estava e tudo mais, e não foi convertida. Né? O governo teve que editar uma nova medida provisória. Então, para quem não entende, né, ou não tinha entendido até agora, é importante ficar claro isso. Tá? O governo editou a medida provisória, criou um parcelamento,
a medida provisória perdeu a sua eficácia porque não foi aprovada em 120 dias e o governo fez o quê? Editou uma outra medida provisória recriando um parcelamento com algumas características especiais. Tá? E aí tem duas correntes, isso pode ser feito, pode reeditar uma medida provisória dentro da mesma sessão legislativa ou não pode. Acredito que essa discussão, como favorece ao contribuinte, né, é uma discussão mais acadêmica, né, para os amigos aí de direito constitucional, mas eu acredito que nenhum contribuinte vai entrar questionando a constitucionalidade da medida provisória que criou uma benesse para ele. Né? Então esse é um problema prático, que o contribuinte, evidentemente, ele vai agir aí no interesse dele e não vai questionar a medida provisória, pelo menos dizendo que ela é inconstitucional. Tá ok? Então era isso, eu vou abrir para as perguntas aí, não sei se... Eu nem olhei aqui para a tela, eu vou dar uma olhada aqui para ver se tem pergunta. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém? Pode perguntar. Quer saber sobre o parcelamento? Deixa eu, aproveitando aí quando vocês se empolgam, eu queria fazer uma revisão para as turmas, né? Tanto da graduação como da pós. Só que surgiu essa questão, então eu preferi falar de refis hoje, tá? Eu vou tentar aí durante a semana, ver se eu consigo um tempinho para gravar aí algumas coisas sobre a matéria, tanto da pós-graduação, né, para os alunos da pós, como os alunos da graduação também, já que a prova, assim, essa semana começa na outra. Tá? Então eu tenho um tempinho aí, mas eu já queria começar a fazer as revisões, né? Mas infelizmente esse assunto me pegou, né? Eu refis e hoje eu tive 2 reuniões com o cliente discutindo isso. Né? É um material que eu tenho que atualizar também das aulas quanto ao novo parcelamento. Então eu preferi falar hoje, já que tem um impacto importante na vida de todo mundo. Tá? E também tinha a prova da ordem. Eu queria comentar a prova da ordem, tanto de empresarial como de tributário, para os alunos, mas né, tive que parar aqui no refis, mas eu vou encontrar um tempinho aí para conversar e tirar dúvidas. Quem tiver dúvida, pessoal, sobre qualquer coisa, pode postar aqui no grupo, tá? Pode postar nas minhas redes sociais, em geral, né? Mas eu queria concentrar aqui no grupo, porque aí eu entro só no grupo, porque a gente acaba tendo várias redes sociais, né? E aí eu tenho esse problema. As pessoas, como eu tenho várias páginas, né? Eu tenho a página do escritório, tenho a página do professor, tenho a minha pessoal, tá? Tenho o Instagram, tenho o YouTube, e aí às vezes eu volta e meia eu entro na minha página de professor, aí eu vejo a última mensagem que tinha para mim foi de segunda-feira, né? E acabo não vendo. O e-mail eu acabo, ainda sou antigo, né? Ainda sou pessoal assim mais, ainda sou da antiga, e aí eu acabo vendo mais e-mail, né? O e-mail eu acesso toda hora, tá? O e-mail fica toda hora aqui no smartphone e tal, porque é a comunicação que eu tenho mais formal com os clientes, né? O WhatsApp também eu não consigo acompanhar todos os grupos que eu tenho e tal. Então, assim, a melhor forma é por aqui, pelo grupo, para tirar dúvida, assim, né? Acadêmica, com essas questões, por aqui é a melhor forma, tá bom? Então, eu fico devendo OAB e revisão para as turmas, que eu vou tentar encaixar aí um horário para conversar com vocês, tá? E aí, alguma pergunta sobre refis? Posso encerrar? Bom, nenhuma pergunta, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, nenhuma pergunta. Então, pessoal, olha, um abraço, uma ótima semana aí para vocês, um final de semana. Para a turma de amanhã de empresarial, lá do IBMEC, estaremos aí pontualmente às 7h30, tá ok? Para terminar a matéria, nossa última aula, vamos falar de propriedade industrial, tá? Falar de marca, patente, modelo de utilidade, como funcionam aí os prazos. Tá? E depois a gente vai marcar uma revisão, tá bom? Então um abraço para todo mundo e tchau.